Amigos vascaínos, nossa situação não tá fácil. O Vasco mais uma vez se complicou na busca pelo maior objetivo da temporada, conquistar o acesso e voltar para a Série A. Lugar de onde nunca deveria ter saído. O resultado contra o Londrina, em São Januário, na Colina Histórica, que vinha sendo a maior arma do Vasco na temporada, acendeu todos os alertas possíveis. Mas um personagem se destacou, negativamente, obviamente, na partida, ao perder pelo menos 3 chances claras de gol. Eu tô falando do Raniel. Jogador contratado para assumir a camisa 9, ser o homem-gol do time. Hoje vamos falar um pouco sobre sua carreira e o que levou o Vasco a depositar as esperanças de gol no jogador. Raniel Santana de Vasconcelos. Nasceu em 11 de junho de 1996. E no momento da gravação desse vídeo, tem 26 anos. Ele começou sua carreira no futsal, jogando pelo Santa Cruz, aos 5 anos de idade. E por ter se destacado e ser considerado uma promessa, foi para o futebol de campo do Gigante do Arruda aos 15 anos. Já aos 17, jogou sua primeira Copa São Paulo de Futebol Júnior. Uma grande promessa parecia estar surgindo no futebol brasileiro. Mas em 21 de junho de 2014, veio uma péssima notícia. O jogador foi pego no exame antidoping por uso de substância ilícita. E ainda conseguiu jogar algumas partidas no Campeonato Pernambucano, sob efeito de liminar. Mas infelizmente, Raniel acabou tendo que cumprir a suspensão de 1 ano. Sua volta aos gramados ocorreu no dia 16 de setembro de 2015, jogando contra o Boa Esporte, em uma partida válida pela Série B. Em maio de 2016, foi emprestado ao Cruzeiro e se destacou jogando pela equipe sub-20 da Raposa, marcando 8 gols em 16 jogos. E em 2017, passou a fazer parte da equipe profissional do clube. Em 2019, passou pelo São Paulo, onde quase não atuou, e em dezembro do mesmo ano acabou indo para o Santos. Em 2022, no ano em que nós estamos, o Vasco resolveu reformular o elenco, que não havia conseguido acesso no ano anterior. E após perder Germán Cano por não concordar com os valores pedidos pelo jogador, acertou o empréstimo de Raniel, na esperança de recuperar o futebol de uma promessa que até o momento não havia conseguido atingir o potencial que lhe foi atribuído no começo da carreira. O começo do Gigante da Colina foi até promissor. Em 2 partidas pelo Campeonato Carioca, o centroavante marcou 5 gols. E com o Vasco ficando 14 partidas sem perder no começo da Série B, sua carreira parecia estar voltando a deslanchar. Mas Raniel começou a perder gols em lances decisivos, e assim como o resto da equipe, caiu de rendimento. Por causa disso, o jogador chegou a passar algumas rodadas no banco sob o comando de Emílio Faro. Mas com a chegada de Jorginho, voltou a assumir a titularidade, pelo menos até o jogo contra o Londrina, onde Raniel saiu vaiado de campo, ao perder chances importantíssimas contra um adversário direto. Mas afinal, o jogador entrou em decadência? Na verdade, os números mostram que ele nunca deslanchou de verdade. Segundo o Transfer Market, Raniel disputou 149 partidas oficiais em sua carreira e marcou somente 27 gols. Números bem baixos para um centroavante titular de um clube como o Vasco da Gama, que, aliás, é o time onde ele mais marcou gols, 16, mas em 43 jogos. No Cruzeiro, outra equipe onde ele atuou bastante, foram somente 6 gols em 51 jogos. Raniel chegou a publicar um texto muito lindo no Players Tribune, falando sobre as várias dificuldades que passou na vida. E uma frase que ele usou na publicação, em outro contexto, também pode ser usada aqui: os números não mentem. A verdade é que o centroavante não está mais com clima para manter a titularidade. E como já foi dito pela Casemiro em um de seus cortes, esse gol perdido, onde ele tenta encobrir o goleiro do Londrina, é displicência. Ainda citando o Casé, ele deveria chutar na ambulância, na placa publicitária, pois seria um erro mais aceitável, porque teria perdido por pura falta de habilidade e não por displicência. O texto do Raniel no Players Tribune é lindo, mostra uma grande jornada de superação e eu recomendo a leitura a todos. Mas o próprio Raniel deveria lê-lo antes de toda a partida que ele entra em campo vestindo o manto sagrado. É isso, pessoal. O clima tá complicado, tá difícil demais pro Vasco conseguir acesso e o Raniel não tem mais condições de ser titular nessa equipe. Mas infelizmente, nossos problemas estão longe de ser só o Raniel. Não é mesmo, Rafa? Murilo, não tá fácil. O Vasco mais uma vez complicando a própria vida, né? Mas sabe de uma coisa? Eu adoraria que o Raniel fosse, de fato, o grande problema do time. Porque seria uma coisa fácil de resolver. É só demitir o cara, contratar um atacante bom e pronto.
Temos um fazedor de gols, né? Mas desse elenco não sabe praticamente ninguém. Ninguém. Se você for analisar as contratações do senhor Carlos Brasil, né, esse amador irresponsável, o único que tem desempenho de fato regular é o Yuri. O goleiro começou o ano bem, mas vem de falhas ridículas. Ultimamente eu tenho um retorno pífio. A defesa, os laterais, eu acho que dispensa comentários, né? Um salva um dali. Então, quer dizer, o Vasco só tem te mantido no G4 porque o Nenê, enquanto teve perna, contribuiu com gols, assistências e afins. Os garotos da base, é o que tem segurado o time até agora. E é isso. Porque se pegar as contratações, só porcaria. O cara, ele simplesmente brincou de ser dirigente pelo Vasco da Gama. Quis inventar aquele estagiário ali, que eu prefiro nem mencionar o nome. Aí depois o cara foi embora, entubaram o interino, quando poderiam ter demitido, trazido um técnico de verdade. Aí só sobrou a xepa do mercado. Quem que veio? Jorginho. E até agora não tem tido um aproveitamento satisfatório à frente do clube, né? Então, assim, temos um cara que não entende de futebol, cuidando da pasta, né? O Salgado, omisso presidente Jorge Salgado, deixou o cara fazer todos esses absurdos aí e ficou pianinho. E agora 777 foi aprovado, assumiu com o barco andando, afundando, na verdade, né? Porque eu acho que está tomando cada vez mais lá pro fundo do mar. E aí? Não dá tempo de contratar, o máximo que dá para fazer é ficar o Paulo Brax e os demais membros ali falando com o elenco, tentando passar instruções e tal, assim, mas difícil, né? Difícil. A gente se meteu numa sinuca de bico danada. Eu acho que o Vasco tem que ser refundado. Eu acho que essa que é a questão. Tem que pegar, fazer a faxina nesse elenco, assim, passar a vassourinha, tipo, é isso, não sobra quase ninguém. Sabe? E eu não falo só de elenco, não. Eu não falo assim é bom pontuar que dessa comissão técnica só tem incompetente. Podem reparar, a partir do momento que o Zé Ricardo saiu e foi para o Japão, levando junto os seus auxiliares, o tal do Daniel Félix foi cuidar da preparação física. Aí o time hoje, ele entra morto em campo. Nessa partida contra o Londrina, a partir dos 30 do segundo tempo, os jogadores já não conseguiam fazer mais nada. Quer dizer, o que este sujeito está fazendo no Vasco ainda? O que a psicóloga Maíra Ruas ainda está fazendo no Vasco? Porque ela está há anos no clube e sempre vemos times frágeis psicologicamente, que não conseguem ter poder de reação, não conseguem virar uma única partida. Tomam um gol, se abatem, eles não sabem mais o que fazer. E aí? Até quando? Até quando? O que mantém essas pessoas no cargo? Eu queria entender, sabe, o Vasco hoje parece clube de bairro, sabe? É uma estrutura amadora. A gente entra em desvantagem contra qualquer adversário porque desde do treinamento, das questões... Pô, esse CT, pelo amor de Deus, aquilo ali é um entulho, uma mistura de container com gramados ruins, ele não salva nada. Então, quer dizer, tem que resetar, recomeçar do zero, assim. Tem muita coisa para ser mexida. Eu espero de verdade que esse elenco limitadíssimo consiga o objetivo para ano que vem, mexer em tudo. Porque estamos cansados, ninguém aguenta mais e paciência tem limite. É isso aí, pessoal. Tá difícil. Como eu falei no último jogo, o que resta pra gente agora é torcer. Torcer muito pra uma vitória fora de casa. E que seja agora, já na próxima rodada contra o Operário. Chega de sofrer, né? Saudações vascaínas.